paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o irmão Vitor, esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou fazendo esse áudio agora para comentar sobre respondendo, na verdade, né? Um dos comentários dos irmãos aí sobre o último vídeo que eu fiz sobre a marca da besta, né? Nosso irmão Renato Teixeira aí mandou um comentário interessante. Gostaria de discorrer um pouquinho em áudio aqui para os irmãos, respondendo sobre as perguntas, os questionamentos que ele fez, né? Sobre esse vídeo, tá? Queria agradecer primeiramente o irmão Renato Teixeira, obrigado pelo seu comentário, tá bom? Acho interessante que os irmãos mandem seus comentários, mandem suas dúvidas, tá bom? Porque a palavra diz que a gente tem que estar pronto para dar razão da nossa fé, né? Toda vez que a gente for questionado. E eu acho interessante isso, tá bom? O irmão, ele tem um canal também, eu dei uma visitada no canal dele. Até indico para os irmãos que gostam, né, de vídeos, eu vi alguns vídeos ali sobre teoria da conspiração, né, alguns vídeos sobre os Illuminati, sobre esses assuntos. E para quem tem interesse nesses assuntos, acho legal, até indico, os irmãos aí visitam o canal do irmão, tá? Eu me inscrevi no canal dele também, então os irmãos que estiverem interessados, entrem no canal do irmão aí, para estar colaborando, tá bom? Então vamos lá. Ele fez alguns levantamentos, eu gostaria de estar respondendo. Primeiro levantamento é, antes de tudo, dizer que o irmão Renato, ele crê de uma forma literalista o livro de Apocalipse, tá? Ele acredita que, pelo que eu entendi na pergunta, né? Que ele interpreta o livro de Apocalipse, na sua grande maioria, de uma forma literal, tá? Antes de começar as perguntas, eu vou responder por que eu não interpreto o livro de Apocalipse de uma forma literal. Primeiro, o livro de Apocalipse ele usa muitos símbolos, muitos. Então, e são símbolos que o Velho Testamento aborda. Então, para mim, acho meio difícil, né? Esses símbolos também são coisas meio surreais, né? Acho meio difícil esses símbolos apontarem para algo literal, né? E também é um livro profético. Se você acompanha toda a literatura profética do Velho Testamento, você percebe que eles usam muito essa linguagem seca, né? Dificilmente as profecias, não posso falar de uma forma geral, né? Mas dificilmente as profecias usam uma linguagem literalista, né? Normalmente eles usam uma linguagem simbólica, tá? Mas vamos lá. E outro motivo por que também eu não creio que seja literal, porque o próprio livro de Apocalipse, a palavra diz ali que foi escrito para as 7 igrejas que está na Ásia, né? A palavra diz assim, essas visões que João teve, ele falou, envia para as igrejas que estão na Ásia. E ele faz uma menção das 7 igrejas. Mas é engraçado que se você for ver, do jeito que ele cita, parece que são só 7 igrejas que tem na Ásia Menor. Mas na verdade não tinha só essas 7 igrejas. Por exemplo, a igreja de Colosso e a igreja de Hierápolis eram da Ásia Menor também. Mas ele não é citado essas igrejas. Então você percebe que essa linguagem aí das igrejas é simbólica, né? Isso já é bom para eu pegar um gancho para a primeira pergunta dele. Ele diz que se o número 7, 7 pragas do livro de Apocalipse, as 7 pragas são literais, né? Ele fala que o número 7 ali são literais, eu abordo de uma forma literal, né? E as 10 pragas do Egito eu abordo de uma forma literal. E se isso é literal, ele fala que a gente pode seguir pela mesma linha de raciocínio, que a marca da besta também é literal. Quero que o irmão entenda o seguinte, o número 7 ali no Apocalipse, para quem percebe, é muito usado de uma forma espiritual para abordar o todo. Como eu disse das 7 igrejas da Ásia, existiam só 7 igrejas na Ásia. Então as pragas do Apocalipse, eu acredito que foram colocadas 7, mais para trazer aquele simbolismo, né, de que os servos de Deus vão ser livrados. Como eu disse lá em Êxodo, literalmente foram 10 pragas do Egito, né? Ali foi literal, 10 pragas. Mas já em Apocalipse eu acredito que é algo espiritual. Por quê? Porque Deus ele trouxe essas 7 pragas, por quê? Porque foram exatamente 7 pragas que caíram só nos egípcios, lá em Êxodo. Foram só 7 que caíram nos egípcios. Aliás, 7 que caíram só nos egípcios. E não caíram nos israelitas. Então você percebe que o povo foi livrado. Então eu acredito que Deus coloca no Apocalipse para mostrar que essas pragas vão cair somente nos ímpios. Que aqueles que têm a marca de Deus, o selo de Deus, né, vão ser livrados dessas pragas. Acho que é mais por esse aí, tá? Depois ele diz que a marca na mão direita sugere literalidade, né?
Eu acredito que o fato que Deus colocar a mão direita, só pelo fato que está escrito ali que a marca vai ser na mão direita ou na testa, não quer dizer que seja literal. Por exemplo, o Apocalipse ele usa muitos símbolos, muitos detalhes, né? E não significa que seja literal. Por exemplo, a própria imagem da mulher ali em Apocalipse 11, ele fala que ele viu uma mulher com os pés em cima da lua, vestida com o sol, com 2 estrelas na sua cabeça, né? Ele tem toda essa linguagem e isso daí é lógico, linguagem espiritual, não é literal, né? Não é literal. Mas Deus ele agrega todos esses símbolos porque são símbolos que ele já tem usado no Velho Testamento, para que quando a gente vê esses símbolos a gente vai relembrar, trazer à memória aquilo que já foi falado antes, né? Então eu acredito que Deus ele segue essa linha. Só pelo fato de estar escrito mão direita ou testa não significa que seja literal. Eu acho que nesse ponto aí não vejo uma argumentação boa. Mas continuando. Ele diz também que pelo fato que lá em Deuteronômio, onde eu li no vídeo, diz que a marca tem que ser na mão e na testa, né? Já em Apocalipse diz que tem que ser na mão ou na testa. Então ele diz que lá em Deuteronômio deixa bem claro que é espiritual, mas em Apocalipse dizendo que é na mão ou na testa, dá a entender que é literal. Só que eu quero que o irmão entenda uma coisa. Essa passagem, Deus ele quer trazer uma coisa para nós. Por exemplo, lá em Deuteronômio, quando diz que a marca tem que ser atada na mão e na testa, Deus ele quer dizer, essa marca, como eu disse, é a lei de Deus, né? É a lei de Deus, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, porque ele diz, essas palavras que eu tenho vos dito, estejam por sinal em tuas mãos e frontais entre os vossos olhos. Essas palavras é a palavra de Deus, então a palavra de Deus tem que estar tanto na mão quanto no frontal entre os olhos. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que pegar a lei de Deus não somente como fé, na testa, né? Como fé, não tem que ser algo somente que a gente crê, mas tem que ser algo que a gente pratica, mãos, né? Obras. Então tem que ser tanto pela fé quanto pelas obras, mão e testa, né? Então nisso daí é isso que a gente extrai, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe. E da mesma forma também, a fé sem obras é morta. Então é necessário que tenha obras que testifiquem que essa fé é verdadeira. Então por isso que você vê ali que o sinal é mão e testa, porque precisa ter os dois. Não adianta ter só fé ou ter só as obras. Por exemplo, os judeus ali, eles tinham só as obras, mas não criam. Agora já tem pessoas hoje em dia que falam que tem Jesus no coração, mas não tem obras. A pessoa não testifica que a fé dela é verdadeira. Então é necessário as duas coisas, né? É necessário que tenha isso. Então nisso a gente percebe esse detalhe. Já em Apocalipse fala sobre a fé, fala sobre a marca na mão ou na testa. Por quê? Porque ali é a marca da besta. Ou seja, para alguém ser condenado, não precisa ter marca, não precisa estar com as obras da besta só na mão. Não precisa ter a marca da besta nos dois, na verdade. Pode ter a marca da besta num só, ou na mão ou na testa. Por quê? Porque se pelas obras você testificar que você obedece ao diabo, ou se pelo aquilo que você tem na sua consciência você testifica, já é o suficiente, entendeu? Então não precisa, para você servir a Deus, você precisa servir tanto com obras quanto com fé. Mas para servir o diabo, na verdade, você não precisa só de um dos dois, porque pela consciência a pessoa já se torna imunda, ou pelas obras. Entendeu? Então eu acredito que é por isso que ele coloca ou na mão ou na testa nesse ponto, tá bom? Essa foi a outra pergunta que o irmão fez. O irmão fez uma outra pergunta aqui, ó. Ele diz que em Deuteronômio sugere, né, uma interpretação espiritual. Estava continuando comentando sobre isso. Que os próprios judeus interpretavam esse texto de Deuteronômio, interpretam, na verdade, de uma forma literal. Porque eles amarravam aquelas tiras, né, que é o teflim, eles amarram no braço e na testa, que é o texto de Deuteronômio. Esse texto de amarrar na mão e na testa, eles amarram no braço como sinal, né, porque eles interpretam de uma forma literal. Mas o próprio texto diz que Deus ele diz que essas palavras têm que ser guardadas no coração e na alma, né, ter como prática, mas ter como fé também. Então você vê que os próprios judeus eles meio que tropeçam nesse ponto, porque eles acreditam que Deus está falando de uma forma somente literal. Então nisso daí você já vê que tem um equívoco muito grande. E para finalizar,
Não, acho que é só isso mesmo, né? Acho que é só isso mesmo. Comentei sobre a marca de Deus, a marca da besta. E o irmão, você vê, o irmão comentou sobre isso. E eu acho que nesse ponto a linha de raciocínio dele está meio equivocada em acreditar que é literal, por causa desses detalhes. Eu acredito que é espiritual, porque existe muito mais argumentos e sinais de que o livro de Apocalipse é literal, pela própria literatura bíblica a gente percebe. Por exemplo, essa besta do Apocalipse não é um animal, porque uma besta era uma junção de vários animais, mas é uma menção àquela besta que era os governos mundiais, né, citado em Daniel, uma linguagem que a Bíblia já vem usando. Quando a Bíblia fala daquelas duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra, não são literalmente duas oliveiras, mas são duas testemunhas, né? Isso daí eu vou abordar futuramente, que eu já estou fazendo um vídeo sobre as duas testemunhas, mas também o número 2 tem um significado. Não é literalmente dois homens, mas depois eu vou abordar isso com mais calma, tá bom? Aquele dragão vermelho que aparece em Apocalipse 11 está diante da mulher, ele não é literalmente um dragão, mas é uma linguagem, né, que está agregada já desde o Velho Testamento, e ele traz ali para ser aplicado de uma forma espiritual. Então a gente tem que ter isso em mente, que o livro de Apocalipse é um livro espiritual. É lógico, tem certos detalhes ali que a gente tem que ver, que dá pé para a gente interpretar literalmente, né? Agora tem coisas que não tem como, é sem cabimento, né? Mas eu agradeço aí pelos irmãos, agradeço pelo nosso irmão Renato Teixeira, muito obrigado pelo seu comentário, tá? Eu agradeço pelos irmãos aí que estão assistindo o vídeo, que estão acompanhando o canal, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, envie aí pra gente, tá? Pra gente estar respondendo, pra gente estar se edificando mutuamente, tá bom? Muito obrigado pela presença dos irmãos. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe os irmãos.